E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, com mais um Entre Cases. E eu estou particularmente empolgado, porque a gente já cansou de falar aqui de ChatGPT. E hoje vamos conversar com um time que usou o ChatGPT nos seus chatbots, né? Então, para conversar com a gente, primeiro estamos aqui, como sempre, com a Fernandinha, melhor amiga do GPT, né, Fernandinha? E aí, Chames? Pois é, eu amo, né? Eu amo, inclusive, estava submetendo uma palestra hoje para um evento. GPT me ajudou demais, meu melhor amigo, meu copiloto, né? Maravilhoso, amo. E para conversar com a gente, estamos aqui com a Carol. E aí, Carol, tudo jóia? Tudo jóia, e vocês? Se apresenta aí pra gente. Eu sou a Carol, né? Sou arquiteta aqui na DTI já faz quase 4 anos. E desses 4, 3 foram trabalhando com chatbot. Muito massa. E também aqui com a gente tá o Ítalo. E aí, Ítalo, tudo certo? Tudo tranquilo. Eu sou o Ítalo, né? Estou na DTI há uns 3 anos já. Durante os 3 anos eu estive trabalhando com chatbots, passei em várias ramificações no processo, usando ferramentas, sendo desenvolvedor e tudo mais. Hoje, atualmente, eu sou desenvolvedor DL na equipe. Perfeito. E a gente já esteve, né, com o Ítalo e com a Carol aqui falando sobre chatbots entre cases passado aí, né, que a gente entrou bem na discussão de chatbots mesmo, todo o ecossistema complexo que existe por trás. Mas hoje a gente vai focar a discussão aqui de fato no uso do ChatGPT nesses chatbots, né? Então, primeiro eu queria que alguém desse um contexto para a gente aí da dor, né, do problema em que foi aplicado o uso do GPT e, né, o contexto do projeto em si, o que vocês estavam tentando solucionar, né, utilizando o GPT. Nosso projeto, ele já utilizava uma ferramenta de chatbot, de linguagem natural para interpretação, que é o Watson. Só que a gente tinha algumas limitações quanto a variações de perguntas, informações diversas em momentos específicos do fluxo, porque a gente acabava tendo que fazer muito manualmente as coisas, as condicionais, as regras e tudo mais. E a gente viu no GPT uma oportunidade de a gente deixar a coisa mais randômica, por assim dizer, com um certo controle ainda dentro do que a gente quer como escopo de contexto e tudo mais, e ao mesmo tempo algo mais natural quanto à experiência para o cliente, parecer que uma pessoa está conversando com você, e ser específico para cada um. Então, homem, mulher, algum outro, qualquer cenário em específico, né? Alguma informação determinante daquela pessoa, a conversa ser diferente para ela. A gente viu essa oportunidade e decidiu implementar dessa maneira. Além disso, facilita o desenvolvimento, né? As ferramentas, né, de Watson, elas são, vamos dizer assim, configuradas para identificar intenções. Então, se alguém chega no bot e fala assim, quero saber sobre o produto A, tem que ter lá cadastrado no Watson essa intenção, ele vai identificar, a gente treina, né, com vários exemplos para ele conseguir identificar que é aquela intenção, e a partir daquela intenção ele mostra, né, um fluxo, né, então eu vou apresentar para ele um resumo, e perguntar se ele quer informações mais específicas, né, tem um fluxo todo a seguir. Né. Então, por exemplo, no caso onde especificamente a gente adicionou, que foram dúvidas do produto que a gente está apresentando, né? Se a gente tivesse precisar cadastrar isso no Watson, a gente teria, se a gente tivesse 100 produtos, a gente tem que ter 100 cadastros lá, falando assim, produto A é da cor tal, produto B é da cor tal, isso aí para cada característica. Então, é um negócio muito trabalhoso de ser feito. Deixa eu só entender um pouquinho anterior, né, antes da gente prosseguir, de como que é o chatbot que vocês trabalham. Se é aqueles que, basicamente, tem uma lista de opções que o usuário pode escolher, tipo assim, você quer falar com a central? Você quer, sei lá, informações não sei o quê? Tipo, opções mesmo que o usuário só escolhe, ou se é um chatbot que a gente realmente conversa e ele consegue identificar, né, algumas palavras-chave ali e conseguem direcionar. Eu diria que um pouco dos dois. Tem momentos que acaba sendo algo mais específico, né, justamente para direcionar o cliente ou a pessoa para ir em tal situação. Mas a grande maioria é como se fosse uma conversa. A gente vai perguntando algumas informações, o cliente vai respondendo e vai numa coisa que a gente tenta fazer o mais natural possível. A gente evita esse processo, tipo, opção de 1 até 10, ou então botão, algum símbolo. A gente tenta evitar um pouco disso porque a gente percebe que é um pouco mecânico fazer isso. Funciona em alguns casos, alguns casos devem ser assim, porque tem que ser daquela maneira, senão é ruim para a gente pegar a informação, o próprio cliente passar a informação, mas na grande maioria é aberto. Às vezes é um misto, né? Tem uma lista lá apresentada, mas se a pessoa escrever, a gente vai tentar identificar. A gente faz perguntas que pode ser, a pessoa pode clicar no botão, ela pode digitar aquilo também, a gente tenta interpretar da melhor maneira, tipo,
ou uma pergunta sobre renda ou algo do tipo. A pessoa pode selecionar a opção de uma renda lá que está aparecendo, ela pode digitar a renda dela com os valores em específico. Então é bem aberto. Acaba a gente tentando deixar bem parecido assim. E o contexto de negócio que o bot de vocês atua é qual? É de venda de imóveis. Aham. Então, aí o chatbot ele atua em quê? Para propor uma experiência personalizada de venda para o usuário? Sim, a gente atua principalmente captação de leads, né? A pessoa entra, fala que ela deseja comprar um imóvel, então a gente vai fazendo perguntas como qual a cidade que ela quer, o bairro, a condição financeira que ela tem, para a gente ver qual imóvel que a gente pode já mostrar para ela que se encaixa melhor no que ela deseja, e por aí vai nesse processozinho. Aí, pela dificuldade de cadastrar todas as informações de todos os empreendimentos, né, a gente via que muita gente, quando a gente apresentava um para ela ficava com dúvidas sobre aquele empreendimento e começava a fazer perguntas específicas que o Watson não conseguia responder. Então, é um dos motivos também a gente ter escolhido exatamente esse ponto. A gente viu que era onde a maioria das pessoas faziam perguntas no qual o Watson não conseguia responder. Entendi. Beleza, então, galera, eu acho que eu entendi, né, do que vocês falaram, que basicamente, então, o produto é de venda, né, de imóveis, e o GPT vai ali auxiliar essa venda, de fato, a ser mais assertiva, né, dado, sei lá, renda, localização, como você falou, Ítalo, ele vai sugerir para o comprador o melhor imóvel para ele. Mas, dado isso, o que mais que o GPT poderia, o que vocês pensam, assim, que o GPT poderia agregar nessa dor de negócio, sendo que ela parece meio autocontida, assim, né? Ela parece que não tem tantas evoluções para além de indicar o melhor imóvel. Eu acho que indicar o primeiro imóvel é o primeiro passo, né? Eu acho que tem vários outros, né? Por exemplo, questão de renda, né? Pode ser que a pessoa não tenha uma renda para comprar naquele momento um apartamento. Aí o chat pode indicar, né, alguma coisa, sabe, para investimento, de como guardar, poupar dinheiro, como que, né, conseguir mais renda, né, se pode dividir essa compra com outra pessoa, né, pode ir, né, ajudar como ser um assistente de compra mesmo, sabe, tipo, seu objetivo é comprar um imóvel. Hoje você não tem dinheiro, mas eu vou te ajudar a comprar um imóvel. E aí fazer, né, o que for possível, né, para ajudar. Né? Eu vejo também como o pós-venda, né? Você acabou de comprar, adquirir o seu apartamento, o bot pode te ajudar a decorar, de mostrar as opções de decoração, de finalização, né, do apartamento. Então, acho que tem infinitos, né? É só realmente pensar, fazer um brainstorm aí, né? Acho que as oportunidades que a gente vê, né? Acho que a gente ainda não está nem... Talvez a gente nem conheça a potência desse tipo tudo muito novo, né? É tudo muito novo, então, né? Eu acho que a gente nem sabe ainda. A gente está na área de, experimentar, vamos ver o que dá para fazer. Até mesmo a melhor maneira de fazer as coisas, tipo assim, a gente nem sabe se a maneira como a gente está fazendo é a melhor. E pode ter outras pessoas fazendo isso também de formas diferentes e só no futuro a gente vai ver se o pessoal fez da melhor maneira ou não. Então, vai mudar muito, né? Assim acho como as ferramentas. Atrás, tipo, quando começou muito a questão da pandemia, deu um boom de chatbot, tipo, muita empresa foi fazendo e cada uma foi entendendo como que funcionava melhor para si mesma. Então, acho que a ideia de chatbot com o GPT tá meio que nesse limbo aí, cada um experimentando e vendo o que é melhor e o que é pior. Muito massa, a gente já entendeu então mais ou menos a parte do negócio ali, e agora eu queria entender de vocês como que foi que vocês fizeram isso, né? Então, como é que foi esse processo desde ter essa ideia e decidir, é legal a gente usar o GPT aqui, até vocês implementarem isso de fato? Como que foi isso? Começou tudo com uma POC mesmo, né? Foi testar mesmo, né? Se era possível ou não a gente conseguir fornecer informações para o ChatGPT, né? Informações que não estão lá, né? Ele não foi treinado com elas, e ele conseguir responder para a gente, né? Então tudo começou assim. Então a gente fez, né, experimentações para ver como que ele se comportaria, né? As dificuldades que a gente teria, né, na implementação mesmo. E aí sim, depois disso, a gente, né, buscou em que ponto a gente ia aplicar isso no nosso chatbot. E aí ele passou nos testes? Como é que foi? Passou. Tem as dificuldades, né, como sempre. Acho que a questão é diferente, é um jeito diferente de programar. Você, né, não é um negócio codificado, né, não é código, você tem que passar todas as informações via texto, né, textual, né, via prompt. Então, é um jeito diferente, né? E você tem que prestar atenção que ele tende a inventar coisas, ele tem as alucinações dele, né? Então, a gente tem que tentar controlar o máximo possível isso.
Mas deixa eu entender, vocês deixaram de utilizar o Watson e começaram a consumir a API do GPT, não? Não, isso A gente fez um misto onde tem alguns momentos onde o Watson responde, tem alguns momentos onde é o GPT que faz a resposta, para a gente também ter não tipo assim, logo de cara liberar tudo para um novo sistema e talvez algumas coisas ficarem fora do nosso controle, a gente vendo o crescimento de uma maneira bem organizada e controlada, né? Porque a gente poderia fazer toda a conversão de uma vez e do nada, tipo, opa, aí o que estava antes a gente tinha mais controle. Então é muito experimento que a gente está fazendo. É para avaliar mesmo, né? Como ele sai do escopo, que tipo de resposta que ele dá. A gente não tinha certeza, né? Quando fosse para o público em geral, como que ele se comportaria, né? Eu acho que o público em geral tende a testar mais, né, essas coisas do que a gente quando está testando, né, internamente. E é mais especificamente na implementação, hoje o que vocês fazem é chamar a API do GPT passando os prompts específicos que o usuário imputa. Isso, de certa forma, é bem sucinto. É porque, no início, eu acho que a primeira ideia que a gente começou foi a ideia de a gente passar um bloco com informações dos nossos produtos para o GPT. Quando a pessoa perguntar, ele traz informações. Só que isso ficava muito na demanda de a gente ficar atualizando isso, que é um documento que a gente acaba fazendo manualmente e fica meio fora de mão ficar toda hora atualizando. E aí a gente foi na opção do rolê do prompt, que é logo no início, na primeira mensagem com o GPT daquele cliente, o usuário em si, a gente passa informações da empresa que usa o produto e tudo mais, passa algumas regras que o GPT não pode fazer, tipo como citar rivais, algumas informações que tem que ficar no escopo da empresa, porque senão ele vira um bot aberto que vai responder qualquer coisa na internet. E aí informações daquele produto em específico para ele ir respondendo. Então a gente foi limitando logo de início, porque dessa forma, a cada momento, por a gente utilizar duas ferramentas, que é o Watson que a gente já utilizava e começou a usar o GPT, a gente consegue a cada ponto ir preenchendo as coisas aos poucos. Então, em vez de usar esse arquivo que teria que ser algo manual, a cada momento vai sendo preenchido. Então a gente consegue ir crescendo na informação. Então vocês têm um prompt inicial que vocês mandam vocês construíram aí então, né, um input para o GPT inicial já, e vocês vão incrementando isso com o que o usuário está falando. Então, naquele momento, a informação daquele produto, a gente pega todas as informações de um produto específico que ele escolheu para ver, por exemplo, e fala que, GPT, você tem essas informações aqui, realize de tal maneira, pegue tais informações, se for tal coisa assim, responde próximo a isso ou de uma maneira que varie, para ficar bem mais natural, mais humano e tudo mais. E ele vai e responde. O cliente foi para o próximo ponto, a gente pega as informações desse próximo ponto e vai incrementando no prompt, para ele não se perder, não pegar informação solta, aleatória. É quase então, como um estagiário. Talvez. Você treina ele ali e fala, então, a cada ponto você vai fazendo mais informação e vai crescendo, tipo isso. E eu lembro que vocês, né, no primeiro episódio que vocês gravaram aqui com a gente, vocês falaram bastante da parte de curadoria, dessas mensagens e tal. Como é que vocês estão fazendo esse processo de entender se o GPT está respondendo o que vocês esperam ou não? A gente fez uma distinção, que cada mensagem que o cliente acaba tendo, a gente tem o registro disso e tudo mais, a gente consegue ter uma distinção onde quais foram as respostas que vieram do Watson, que é o serviço que a gente já utilizava, e quais vieram do GPT, e ao mesmo tempo a gente tem a pergunta do usuário. Então, com isso, a gente consegue entender o que está sendo mandado, o que o GPT está respondendo e vendo se as coisas se encaixam, se mandou uma coisa que ele devia ter respondido e não respondeu, ou respondeu da maneira incorreta, ou respondeu corretamente. Então, a gente vai fazendo essas análises e vendo as coisas que a gente pode implementar, as coisas que a gente tem que corrigir e as coisas que a gente tem que retirar. Mas essa análise é mais subjetiva, mais 1 a 1, ou vocês têm alguma métrica ou alguma forma do usuário reportar que não foi legal a resposta? De início está bem manual, está bem... Temos pessoas para poder ver lá as informações, assim, não deveria ter sido isso, aí vai reportando, a gente vai vendo priorização para fazer as correções. E aí, basicamente, vocês vão, incrementando esse prompt inicial? Falando com ele, assim, como que ele deveria se comportar? De certa forma, sim. A gente mais separou por contextos. Então, num momento específico, ele tem esse contexto, então você responde essas informações. No próximo momento, você tem um outro contexto, então responde essas informações. Então, vai indo seguindo assim. A nossa grande dificuldade é ele estar num contexto, perguntar sobre outra coisa e ele não conseguir responder porque está num contexto diferente. Foi uma limitação que a gente acabou tendo devido à forma que a gente implementou, questões de tempo, esforço e tudo mais. Então, a gente meio que uma coisa que a gente pode preocupar muito no futuro para a gente começar a melhorar é uma forma de ter um contexto só genérico com tudo já de uma vez, para evitar esse ponto de ele estar num lugar e não conseguir responder o outro. E aí eu fiquei na dúvida também em relação ao treinamento, porque assim, eu entendo que
o GPT é um modelo super interessante, né? Assim, e às vezes realmente não precisa de uma empresa investir num modelo personalizado para ela, porque o próprio GPT já consegue responder um tanto de coisa, consegue se comportar muito bem, né? Como um algoritmo de IA generativa, né? Mas como que vocês treinam? Vocês têm tipo eu sei que você está falando do contexto, mas assim, vocês criam então esse contexto de treinamento dele. A intenção é criar um contexto de treinamento dele com os dados do cliente para que ele consiga responder muito bem sobre esse cliente em algum momento? Tipo assim, eu estou querendo, minha dúvida, né? Qual que é a diferença de eu ir lá no GPT da internet e perguntar qualquer coisa, de eu ir num chatbot específico que vocês estão fazendo e perguntar a mesma coisa? A gente não treinou um modelo diferente, a gente usa o modelo padrão deles, né? O que a gente faz para ele limitar, né, dentro do nosso contexto é via prompt. Então, tudo que a gente precisa... ele precisa responder sobre empreendimento tal. Então, a gente passa os dados daquele empreendimento e, né, a conversa com o usuário ali, qual fez a pergunta, para ele conseguir montar uma resposta. Mas a gente não faz um treinamento imputando nossos dados dentro dele, não. Então, a gente usa o modelo padrão. A nível de implementação é bem simples, né? Passar o PO poderia fazer esse trabalho de escrever exatamente ali ou né, dizer quais são as informações mais importantes, mais relevantes que tem que estar no prompt, né? Uma melhoria que a gente poderia, né, que até a POC usava, né, mas não foi implementado, questão de simplificação, usar uma busca semântica para esses dados, né? A gente conseguir manter isso num banco vetorial, todas as informações que a gente precisa, e aí a gente consegue buscar, né, pela semântica, todos os dados que são relevantes para responder, né, o que está sendo perguntado, e aí a gente conseguiria inserir no prompt essas informações. E aí a gente conseguiria ser mais dinâmico. O nosso não, o nosso é daquele empreendimento, a gente só adiciona daquele. Então, se, por exemplo, ele falou, né, saiu do contexto, como o Ítalo falou, saiu do contexto, a gente não vai conseguir responder. E qual que é a preocupação em relação à segurança desse consumo? Porque, querendo ou não, vocês estão compartilhando dados que podem ser, não sei, estratégicos aí do cliente com o GPT. Qual que é a preocupação aí? O que a gente passa hoje são dados mais simples, por assim dizer. A gente, no caso, quando passa informação, vamos supor, do empreendimento ou de um produto, né? A gente não acaba passando, por exemplo, informações como algum ID de identificação que fica dentro do nosso sistema, nada desse tipo. A gente passa informações que supostamente você conseguiria achar ao entrar em contato com a empresa, como quantidade de quartos, localização, o que tem próximo daquele empreendimento. Mesmo, né? Informações públicas, só que de certa forma o cliente teria dificuldade de buscar porque ia ter que entrar em contato com o corretor e por aí vai. Então são algumas coisas assim. Outro ponto foi a gente não usa a API da OpenAI diretamente, né? A gente usa da Azure. Né? Então, questões mesmo contratuais lá que eles garantem, né, a segurança, então eles optaram por usar o da Azure. E assim, levemente de segurança também, uma coisa que rola é um prompt injection. Eu não sei direito como que seria a tradução para isso para português, só que é basicamente, o usuário ele pode basicamente mandar um texto como se estivesse pedindo para o GPT funcionar de certa forma. A gente teve uma preocupação com ataque, né? isso, assim, exatamente. Querendo, entendi. A gente teve uma preocupação com isso também, e no próprio prompt inicial, nas configurações, a gente coloca informações que ele tem que limitar somente nisso aqui, ele não pode aceitar outra configuração tipo de base inicial após essa daqui. Então a gente teve toda essa preocupação, porque a gente viu que isso poderia acontecer por N razões. A partir do momento que você libera isso para produção e, sei lá, tem alguma notícia sobre isso, sabemos que tem pessoas bem intencionadas que vão querer experimentar para ter uma experiência boa, assim como tem pessoas mal intencionadas. Então, a gente se preocupou com isso. Isso é muito legal, na verdade. Não é nem um pouco legal, mas é muito interessante a gente ver coisas que a gente discutiu há um tempo atrás, que são, né, o surgimento desses novos tipos de ataques que a gente nem imaginava, né? E a gente já viu muito disso, né, de prompts maliciosos, assim, né, para o GPT ou para essas outras IA generativas. Então, essa preocupação é algo que vocês já tiveram que ter e que já é real, né? E uma outra coisa interessante que vocês comentaram brevemente, né, é que se eu tiver um projeto pessoal, né, para fins financeiros, eu não posso simplesmente pegar o GPT e usar no meu projeto. Vocês falaram que usam a Azure para isso, né? E como é que foi configurar isso? Quais são os preços de uso disso e tudo mais? O preço é similar, né? Sempre paga por, vamos dizer, que chamam de tokens, né? Tokens é
partes, né, de uma palavra. Normalmente ele divide as palavras em tokens. Então, se você passar no prompt lá, né, um texto que dá 100 tokens, ele vai te cobrar aqueles 100 tokens, mais os tokens de resposta, né? Então, aí eu acho que tá 2 centavos de dólar para cada 1.000 tokens. Isso o GPT 3.5, né? Acho que Vocês utilizam o 3.5? Atualmente é o 3.5, mas a gente está testando o 4 para avaliar se ele vai ter uma melhor performance ou não, porque ele é bem mais caro. E um ponto interessante sobre isso também, eu não sei como está hoje, porque já faz bastante tempo, de certa forma, mas logo no início não era permitido, tipo, qualquer pessoa que quisesse conseguir utilizar o GPT pela Azure. Você tinha que assinar um formulário para entrar em contato com a Microsoft e tudo mais, porque como é uma coisa meio nova, meio beta, eles não estão liberando para todo mundo. Provavelmente no futuro próximo, tipo, tá liberado, vocês pagando aí, vocês podem usar. Mas inicialmente foi algo mais empresarial, pelo que eu fiquei sabendo assim. Bem restrito, né? Só tem em algumas regiões, você só pode criar, né, tantos recursos do GPT, tá bem inicial ainda. Lá no início vocês comentaram também que antes, né, sem o uso do GPT, vocês precisavam passar um monte de informações, de inferências, né, para poder gerar os resultados que vocês queriam e tudo mais. O uso do GPT no projeto, pelo menos no contexto que vocês aplicaram, vocês entenderam como algo que deu mais produtividade também? Digamos assim, né, vocês conseguiram implementar uma solução com resultado equivalente mais rápido porque vocês usaram o GPT para isso? Do que, né, mais rápido do que vocês demorariam se usassem a implementação anterior? Assim, mais rápido de início não, porque no caso seria a primeira implementação. Então, teve o processo todo de fazer toda a estrutura inicial, com os rolês de contexto, situações e tudo mais. Então, com esse tipo de informação, não. Mas a gente consegue ver no futuro, em outros momentos que tem essas informações, é muito mais prático. Porque, vamos supor novamente o caso de um empreendimento, apartamento, e tanto faz. Sei lá, tem quantidade de quartos, tem sala, tem pet place, condomínio, área de lazer, o que tem próximo, o endereço, por aí vai. No Watson, a gente teria que, de certa forma, criar para cada tipo de pergunta alguma coisa que batesse lá para o Watson entender que ele tem que dar tal resposta. E um ponto importante que a gente teria que criar esses textos. Então, se eu quero ter cinco textos quando a pessoa pergunta sobre quarto, então eu quero falar de 5 formas diferentes, quantos quartos tem? Eu manualmente preciso criar 5 textos. O GPT dá uma certa oportunidade de ele mesmo fazer essas variações, dependendo das configurações que a gente configura para ele lá. Como, sei lá, temperatura, que é o quanto que ele consegue fazer as variações das coisas, criar algumas coisas, e por aí vai. Então, de início, não vemos isso porque teve um esforço, mas a gente consegue ver a redução de esforço no Watson utilizando o GPT para essas situações. E em relação a custo? Porque eu acredito que o Watson deve ser pago também, né? Porque Sim. é um produto proprietário. Teve alguma diferença, assim, de custo? Acho que atualmente não. Acho que tá bem porque igual, até, se eu não me engano. O GPT-4 ficaria mais caro, se eu não me engano. Sim, porque mas o fluxo 3.5 atual, assim, que a gente continua usando o Watson, praticamente 100% que a gente usava. Entendi. Né? Então. Beleza. E assim, eu ouvindo vocês falando, né? Eu tenho, sempre que eu converso com o chatbot, nesses sites, assim, eu tenho um pouco de raiva, porque eles nunca entendem o que eu falo, eu sempre tenho que escolher uma opção e as coisas que eu quero não estão na opção disponibilizada. Então, assim, eu acho que seria um ganho muito, muito grande se, né, a grande maioria dos chatbots passassem a integrar com o GPT, né? Porque o GPT realmente tem, né, toda essa facilidade que a gente tem visto e a gente já conversou sobre. Até a ideia inicial nossa era essa, tipo, chegou uma pergunta lá que a gente não conseguiu responder, a gente tentaria responder pelo chat GPT, justamente para não deixar a pessoa falar assim, desculpa, não te entendi. Desculpa, Tanto que o interessante de se fazer seria, tipo, criar um documento geral da empresa, tipo assim, daquele produto da empresa, propriamente dito, onde qualquer pergunta que a pessoa faz que não se encaixe, ele pega desse produto geral que tem várias informações da empresa e, tipo, se encaixa alguma coisa, manda aí, ó. Então seria o mais interessante, só que é muito trabalhoso montar esse documento porque aí demandaria a parte de busca semântica. Sim. E a gente, questão realmente de tempo para implementação, a gente optou pelo caminho mais simples primeiro, né? E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Afinal, vocês ainda também estão testando. Sim. Como vocês falaram, né? É tudo muito novo. Não sabemos muito bem como vocês têm uma interface direta com o cliente final, é ainda mais perigoso, né? Você está falando em nome da empresa. Tem todo um negócio ali que
que é preocupante mesmo. Então, eu entendo, eu acho que é totalmente válido. Mas parece que no futuro deveria ser uma coisa bem mais comum, né? A gente vê chatbots que realmente nos entendem. Tem um fator também que a gente já tem um produto que, de certa forma, funciona, né? Então, fazer uma conversão muito grande de uma vez, em vez de começar com MVPs, é um pouco, tipo, não tão funcional, de certa forma, porque envolve custo, você vai fazer uma coisa por muito tempo, esperando um resultado importante no final, e talvez não seja o que o cliente está esperando, que a empresa, que, enfim, está esperando aquilo. Então, não há quebra de expectativa. Então, é bom começar uns poucos, né? É baby steps, basicamente. Uhum. Não, de fato, assim, hoje, olhando para os chatbots que existem hoje, eu já tenho uma impressão de que aqueles chatbots de escolher, né, por número e tal, eles já são ultrapassados, porque a experiência geralmente não é muito boa, né? Assim, às vezes você demora, sei lá, 10 minutos para chegar na opção que você queria, e tendo essas ferramentas hoje, né, você poderia chegar isso logo na sua pergunta inicial, chegar onde você queria. E eu, ali, normalmente, nesses chatbots de escolha, eu escolho sempre falar com o atendente, porque sempre. eu sei que eu não vou resolver meu problema escolhendo a opção. E geralmente é o caminho mais difícil de encontrar também. Uhum. Falar com o atendente, né? Falar Exatamente, com a pessoa de porque é o verdade. mais Porque escasso, a gente né? acaba forçando para fazer diferente, né? Tipo, quando pede para atendente, a pessoa tenta forçar para ele continuar no bot. Porque o número de atendentes também é limitado. É né? Tipo, reduzido, enquanto exatamente. a quantidade de O fluxo pessoas que humano está conversando reduzido, é. então não dá mesmo para todo mundo chegar na opção falar com o atendente. Né? Pois é, mas assim, pensando no futuro, né? Eu não vejo outro caminho que não usar mesmo o GPT e essas ferramentas de IA para atender o público. Porque assim, realmente a experiência que eu tenho conversando diariamente com o GPT comparado à experiência que eu tenho conversando com outros chatbots comerciais é muito discrepante, né? Então, assim, eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, né? E eu acho, e assim, falando em chatbot futuro, Champs, eu acho assim, eu estava lendo uma reportagem recentemente sobre a morte da internet. Eu não sei se eu já falei no Entrechado sobre essa reportagem, mas era sobre a morte da internet, que basicamente fala que em algum futuro aí, 2025, 2030, grande parte do tráfego da internet vai ser feito por chatbots. E aí falando que as nossas interações elas vão se tornar cada vez mais comuns de interagirmos com bots, né, ao invés de interagirmos com pessoas. Né, e a dificuldade, às vezes, da gente entender, né, e definir quando estamos interagindo com bots e quando estamos interagindo com pessoas. Eu acho que eu acho que o futuro vai por aí mesmo, né, da gente ter cada vez mais dificuldade nisso. E eu também estava vendo um vídeo da CEO do Bumble. Bumble é um aplicativo de relacionamento, tanto de namoro, amizade, não sei o quê, e ela falando também sobre IA e o futuro do Bumble, assim. E falando de como que chatbots, será que a apresentadora, né, a hoster lá, perguntou para ela, mas será que em algum futuro a gente vai começar a se relacionar e vai achar que é uma pessoa e é um chatbot? Tipo assim, né, você vai dar um match com um chatbot? E ela acha que não, mas que os chatbots eles atuariam muito mais refinando as suas preferências para encontrar com mais assertividade um match, né, um parceiro ou uma parceira. Mas enfim, eu acho que, resumindo meus 2 pontos, eu acho que cada vez mais a gente vai interagir com bots na nossa vida mesmo, né? A evolução de um chatbot está impressionante, né? Realmente o chatbot passou de implementava um saque, que você não encontrava nada, nunca, para um negócio um pouco, né, já começa a entender um pouquinho, ainda é boa parte para selecionar os números, mas você não consegue passar menos raiva, de repente você não sabe se é um ser humano ou se é uma máquina te respondendo. E eu sou até bem enviesado quanto isso, porque no caso a gente trabalha com isso, mas eu já cansei de conversar com gente, tipo, em atendente de empresa, achando que era um chatbot também. Cansei de fazer isso, tipo, eu indo diretão ao ponto, meio grosso, assim, direto, assim, depois assim, mano, eu tava conversando com alguém, né? Que isso, e você fica sem graça, porque você não foi grosso, mas você foi muito direto ao ponto, porque é assim que geralmente funcionam os bots hoje. Então eu vejo que no futuro isso vai acontecer muito provavelmente. E sobre isso que a gente estava falando, né, eu acho que tem uma linha tênue, bem perigosa aí também, né? Porque no contexto que a gente está falando de vendas, imóveis, eu acho que faz todo sentido aplicar, não tem muitos perigos assim, né? Mas o que a Fernandinha estava falando já é verdade, já existem pessoas se relacionando, digamos assim, né, com chatbots,
tendo relacionamentos com chatbots, querendo casar com uma inteligência artificial que a pessoa conversou, sabe? Já vi notícias desse tipo. Tem outros tópicos também que são mais sensíveis, por exemplo, o Snapchat estava recentemente com um chatbot, e o Snapchat é muito usado por adolescentes e tudo mais, né? Bom, ele estava assumindo ali vieses até perigosos ali, ele não era, digamos assim, né, podado ali os limites para conversar com adolescentes, então ele acabava se tornando uma ferramenta perigosa ali também na mão, né, de menores. E também o uso dessas ferramentas em áreas, por exemplo, da psicologia, né, que a gente já falou aqui, ou saúde, que são né? um pouco mais saúde, que são um pouco mais sensíveis. Política também, né? Assim, acho que Sim. chatbots têm um potencial gigantesco de influenciar eleições, eu acho, né? Assim, tem até um vídeo que está na minha lista lá da Bloomberg para ver, que é a influência da inteligência artificial no geral, né, generativa, nas eleições dos Estados Unidos em 2024. Conto para vocês assim que eu ver. Mas assim, se um robô burro influencia, né, Exatamente, profundamente, imagina um que consegue exatamente, conversar, né, tipo, a gente como já ser viu humano. essa influência na última eleição, né? E agora, quando a gente, né, evoluiu nesse último ano, né, nesses últimos meses, tanto, né, realmente de se tornar mais acessível esse tipo de tecnologia, o quanto que não vai influenciar, né? Eu acho que assim, a gente está vivendo a segunda geração, assim, realmente do relacionamento dos humanos com as inteligências artificiais, né? Que a primeira foi com as redes sociais, que já deu errado, já deu bem errado, e agora a gente está em uma cada vez mais perigosa, né? Mas enfim, acho que para o contexto aqui do projeto, vai nos ajudar a comprar nosso apartamento, vai ser muito bom, então quanto a isso a gente não precisa preocupar, né? Então é isso, pessoal, agora que nós testemunhamos aqui o uso do GPT realmente, né, em projetos, chatbots reais, e o impacto que já está sendo, né, já está acontecendo no mercado. Acho que foi muito legal a conversa. Queria agradecer aos nossos convidados aqui, a Carol e ao Ítalo. E é isso, aproveitem, né? Bora usar mais GPT, melhorar os nossos chatbots, para melhorar a experiência do mundo. E é isso aí, valeu, galera. Valeu. Até mais, até a próxima. Até mais. Falou.